Bom dia, senhoras e senhores! Muito bom. Eu sou Gilermo Giacomin e estou hoje aqui entrevistando essas duas figuras, Daniela Berardo e Michele Pascaretta. Tudo Olá, bom? Gileno Olha aí, Giacomin. ele falou sério, ele falou certo. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Michele Pascaretta, você é ginecologista? Ginecologista. Na verdade, sou ginecologista obstetra, né? Mas de uns anos para cá, estou me dedicando exclusivamente à ginecologia em consultório, porque eu, ao longo do meu tempo de atendimento em consultório, fui percebendo que existia uma parte, né, desse público feminino que estava muito carente de um atendimento de, não vou dizer de qualidade, mas de um atendimento exclusivo, assim. Então, fui percebendo que existia essa carência e fui me dedicando. É uma coisa que eu gosto muito, tratar essas mulheres 40 a mais, dessas mulheres que já não têm mais preocupação em ser mãe, já não tem mais essa preocupação, muitas vezes, com questões contraceptivas. Algumas já tem têm, outro né? perfil. Não é o Algumas foco têm. delas, algumas sim, outras não, mas já estão em outro momento de vida e essas pacientes estavam soltas, né? Assim, mal vistas, mal acolhidas. E aí eu senti que era o momento de investir nesse público. Tá? Perfeito. Acho E que você, nós, doutora né, amiga? Berardo? Mais ou menos. A minha história com esse tema é mais ou menos assim. Uma vez eu escutei de uma amiga, que é médica também, ela falou para mim, amiga, as nossas pacientes somos nós. Então, a gente tem a tendência de atender as pacientes que estão passando por um período mais ou menos parecido com o nosso. E aí eu fui pensar assim, realmente assim. Essa trajetória começou um pouquinho lá atrás. Começou por causa dela, mais ou menos, quando a gente resolveu fazer uma pós-graduação em terapia sexual, né? Interessante isso, vai. E aí, quando isso aconteceu, que você começa a entender esse lado, a gente foi atrás disso porque era uma queixa no consultório que as pacientes chegavam para mim, as mulheres chegavam para mim contando, e eu sentia que eu não conseguia resolver de verdade a queixa delas, nem conseguia ajudar de verdade a queixa delas. A gente não tem esse preparo, nem na faculdade, nem na residência. E aí eu procurei, porque eu sentia que elas tinham abertura para falar comigo sobre isso. Muitas vezes era uma consulta de conversa. Ah, doutora, eu vim aqui, eu marquei, porque a gente precisava conversar, precisava ouvir sua opinião sobre isso. E nem era queixa ginecológica, era uma queixa de relacionamento. E aí a gente foi para esse curso, e nessa pós a cabeça me expande um pouco. E uma vez que expande, não volta mais para o lugar, né? Não volta, né? E vai abrindo vários leques que Exatamente. a gente sentia necessidade de alcançar, né? E aí a gente foi procurando outras coisas. O que é que está acontecendo? Porque não é que tudo começa nas queixas sexuais, mas as queixas sexuais elas vão levando até a gente entender o que de fato está acontecendo. A gente sabe que na mulher, no relacionamento, essas coisas são... Tem várias causas que a gente chama de multifatoriais, né? Libido, a gente fala libido e multifatorial. O que é isso? O desejo da mulher passa por várias causas. E aí a gente foi atrás. E uma delas foi, não, vamos entender melhor o que está acontecendo. E nossas pacientes tinham basicamente a nossa idade. Então, na época, era o quê? 35 mais. Então, vamos procurar. E aí a gente começou a procurar também a parte de reposição hormonal. Porque elas estavam nessa fase. E aí fomos estudar as várias vias, e é gel e adesivo, tá? E vamos fazer curso de implante também. Mas eu achei que começasse mais tarde essa parte de queda de hormônio. Começa com 35 mais? Mais ou menos. Uau. Com esse advento, né, da menopausa está sendo antecipada, a gente está vendo que as mulheres estão entrando nesse momento de declínio hormonal cada vez mais cedo, por N fatores. Então, muitas vezes, com 35 anos, ela já tem muitas queixas que podem estar relacionadas ao declínio hormonal. Isso. Sabe? E a gente começou a entender, porque quando a gente fez a pós-graduação em terapia, a gente ficou muito focada nessa questão, tá? E o hormônio? Onde é que o hormônio entra nisso? A gente, como médica, não sendo psicóloga, a gente sempre tinha essa coisa de onde é que o hormônio Não, na entra verdade, nisso, né? a queixa delas é, doutora, eu acho que o meu hormônio está ruim, está baixo. Porque eu não estou sentindo nada. Porque eu quero alguma coisa.
Se perguntar para mim, eu não quero nem olhar para meu marido. Eu amo meu marido, mas eu não tenho condição, eu não sinto nada. E não quero. E aí a queixa era essa. E você dosa e tá tudo ok. Certo? Só que aquilo não some porque tá ok no papel. A gente não trata papel. A gente trata a pessoa. E aí conversa com a pessoa e vamos entender o que está acontecendo. E aí a gente não se sentia, ainda nessa fase, a gente não se sentia capaz de resolver. Então vamos atrás para entender o que é. Uma coisa aí, foi levando a outra. Foi né? levando a outra. E é claro que tem coisa relacional. Óbvio, se você não tem uma relação boa com o seu parceiro, com a sua parceria, na verdade, isso tem que ser trabalhado para a libido acontecer, para o desejo acontecer, para a vontade, para a relação sexual ser ok. Ser satisfatório. Ok não, né? Por favor, não se contentem com ok, por favor. Mas, assim, a gente foi entender todos os lados, todos os vieses. E muitas vezes não é hormônio, mas algumas vezes é. Tá? Algumas vezes essa falta existe, porque a relação tá ok, a parceria existe, o amor tá lá, mas está faltando alguma coisa e a mulher sente isso. É engraçado que a gente fala que quando a gente chega aos 40 anos, dá 40 anos e um dia a gente para de enxergar, né? A gente tá lendo, eu estava lendo ontem. Acontece com os homens também. O que está acontecendo aqui? Isso acontece com todo mundo, então, né, tá tudo normal, os homens entendem. Mas quando a coisa acontece só com a mulher, o homem não entende. Só que acontece de uma maneira, é muito mais rápida na mulher, mas ainda é mais gradual do que essa da presbiopia, que a gente chama da vista cansada, né? Porque a gente vai notando umas diferenças e elas são cíclicas. Nós somos mulheres de fases, infelizmente, é verdade. E aí a gente fica. Uma hora eu tô bem, outra hora eu não tô. Uma hora eu tô com raiva de você, outra hora eu amo você. Mas existe assim, profissionais dedicados a isso, ao climatério, à menopausa? Não, tô falando porque nas pesquisas que a gente fez, a gente viu que a reclamação era muito grande das pessoas não terem acompanhamento nessa fase. E pelo que vocês estão falando, é uma fase super importante e não é tão acompanhada. Na verdade é o seguinte, a nossa expectativa de vida está crescendo, tá? Então nós estamos vivendo mais, certo? Mas não necessariamente com a qualidade que gostaríamos, tá? Mas isso é um outro assunto. Vamos focar aqui. Antes, na época da minha avó, a mulher quase não passava pela menopausa, porque ela morria antes, entendeu? Passava muito pouco tempo nessa fase, então era muito pouco entendida, por isso muito pouco estudada, certo? Mas aí a nossa expectativa de vida está aumentando, e hoje a gente vai passar 1/3, ou quase metade da vida nessa fase. Isso é um ponto muito importante que a Dani está falando, né? Durante muito tempo, essa fase da vida da mulher ela foi negligenciada. Completamente. Se a gente pensar nas nossas avós, não vamos pensar nas nossas mães, mas nas nossas avós, simplesmente passar pela menopausa, quando isso acontecia, porque a maioria das mulheres nem chegava, não vou dizer nem que não chegava no momento de parar de menstruar, mas ela não dava tempo dela viver tudo que parar de menstruar traz. Isso. Né? Então, essa fase O que é mais significativo? Assim, cheguei na menopausa, o que a pessoa sente? Só o fogacho, sente irritação? Gileno, é tão complexo, as queixas são tão variadas, já foram descritas muitas queixas que estão relacionadas à menopausa. Mais de 100. Mas a gente pode, assim, abrir um mundo de questões, porque cada mulher vai enxergar esse momento da vida dela de uma forma. Então, envelhecer ainda é um tabu para a mulher. Né? Estar nessa fase condena a mulher a não ser capaz de gestar, que é uma coisa muito importante para a mulher. Mesmo para aquelas que decidem não gestar durante a vida, isso ser opção é uma coisa, mas isso ser um atestado de que você não pode é outra coisa. Exato. E a forma como algumas mulheres enxergam isso traz algumas questões emocionais que sobrecarregam essa mulher de queixas. Então, para algumas é super de boa. Não, eu estou nesse momento... Na verdade, deveria ser comemorada, que a opção de não chegar é muito pior. Sim, exato. Isso a gente traz para ela como argumento, né? Imagine, só vai chegar na menopausa e viver a menopausa quem conseguir viver até lá. Quem conseguir chegar até lá, você está vamos viva, comemorar. ótimo. Isso. Mas para algumas mulheres está envelhecendo e a menopausa é um marco de envelhecimento importante, culturalmente, socialmente, tá? Então, para algumas mulheres é muito difícil encarar isso. Então, quando uma mulher senta na nossa frente com essa queixa, quando ela vem para o consultório com essa queixa, é uma consulta gigante, né, amiga? Não tem como você acolher essa paciente e entender o que mais está incomodando ela sem uma escuta muito boa.
Na verdade, isso Tá. passa primeiramente por encarar a finitude. Isso. É a primeira vez que você encara de frente a finitude, porque a gente sabe que vai acabar. Uma hora vai, ninguém voltou para dizer Essa que... possibilidade de estar no último estágio. Isso, ninguém Entendeu? voltou para me dizer que, né? Mas assim, você encara a finitude dessa aqui, para quem acredita dessa passagem, para quem não acredita, enfim. Então, Mas tem gente que sente tanto e outras mulheres passam como se tivesse... Olha aqui, vou te falar um segredo. É físico, é emocional? Vou te falar um é o segredo. quê? As que passam numa boa, elas estão, de alguma maneira, normalizando. Porque se você sentar e perguntar, ela tem queixa sim. Se você perguntar direito, ela tem queixa. Não tem... Eu não estou dizendo que não tem como, tá? Tem mulheres mais tranquilas em relação a isso. Mas, assim, é uma mudança fisiológica. É uma mudança orgânica. Tá? Que leva a alterações psicológicas, ok? Mas é uma mudança orgânica. E, assim, todas passam por isso. Algumas com mais impacto, outras com menos impacto, mas todas são... Eu sei que Não dá para passar incólume por isso alimentação e exercício físico melhora quase tudo na sua saúde, mas qual é o impacto que isso gera numa pessoa que está entrando na menopausa? Eu sempre digo para a paciente no consultório que a forma como ela chega nesse momento faz toda a diferença de como vai ser esse pós. Exato. Né? Então, a mulher que vem num processo de autocuidado, né, que faz atividade física, para a vida, tem que fazer atividade física, que se cuida, que pensa em alimentação, Que dorme bem, que que se pensa em alimenta administração bem. de estresse, Isso. que tem um sono de qualidade. Essa mulher, Que não fuma. ela vai chegar no climatério de uma forma muito diferente. Muito, assim, é visível a diferença. E quando ela já é acompanhada previamente, porque deixar para se preocupar com a menopausa depois que a menstruação vai embora é grave. É né? uma das piores coisas que você pode fazer por você. Então, se você se prepara bem para esse momento, se você sabe que esse momento vai chegar e tem conhecimento sobre o assunto, tem um profissional do teu lado que vai te preparando para esse momento, que vai organizando a tua saúde para que você chegue nesse momento com outra qualidade de vida, porque mudar hábitos não é uma coisa fácil. Não tem Então, se dúvida. você chega no consultório, assim, estou desesperada, eu sinto isso, sinto aquilo, sinto aquilo, sinto aquilo, sinto aquilo, né? Aquele monte Eu de fico coisa. imaginando a dificuldade de vocês em falar isso para a pessoa que trabalha cedo, tem tempo para almoçar, não tem tempo para Isso, jantar, e você ainda mudar fala pra hábito ela, de vida vai é piorar. grave, é grave. A gente tem muito trabalho com isso. Primeiro, conscientizar da necessidade da mudança de hábitos. E depois fazer com que aquela mulher que se comportou 50 anos daquela forma, de repente, no pior momento, no momento que ela está mais estressada, que ela está diante da finitude da vida, que ela está emocionalmente abalada, porque ela não se sente mais desejada, que o corpo dela está mudando. Imagine, nesse processo todo, dentro desse contexto, você vai dizer, olha, mas você vai ter que fazer atividade física. E é musculação todos os dias. Olha, você tem que procurar um nutricionista, porque você não se alimenta bem. Então, é você sobrecarregar aquela mulher Imagino. de coisas que ela não tem o hábito de fazer. Então, quando a gente é ginecologista dessa mulher antes, e a gente vai preparando ela, a gente vai dizendo o que é menopausa, a gente vai explicando o processo todo, o que acontece, a gente vai dizendo que quando ela bateu 40 anos, tudo na vida dela não é meme, né? 40 anos, tudo vai começar a mudar, ela está preparada. Inclusive, é uma coisa importante esse preparo, porque ela consegue fazer link do que ela está sentindo com esse momento de declínio hormonal. Porque a Isso. maioria das mulheres não consegue. Por exemplo, elas acham que a fadiga que ela está sentindo é o trabalho, que É o está trabalho. sobrecarregando. Eu disse, o que mudou do teu trabalho de 5 anos para cá? Nada. Eu não consigo mais dormir, mas o que mudou? Geralmente ela diz, não mudou nada. Minha libido, não, meu relacionamento tá ok, mesma coisa. E ela, de cara, não consegue fazer um link com essa fase da vida. Ela não faz. Até porque elas estão muito preocupadas com o ato de sangrar. Quando, na verdade, o ato de sangrar, não sangrar, ter um sangramento anormal, irregular, é sintoma. É. Tudo está acontecendo muito antes de você parar de sangrar. Quando você para de sangrar, realmente findou. É um marco de declínio real. Mas até chegar na impossibilidade de sangrar, você já declinou muito do ponto de vista hormonal. E todos aqueles sintomas já estavam acontecendo. Só que você estava fixada no ato de sangrar. Não só a fixação, talvez, mas talvez a gente normalize essas queixas. A gente normaliza cansaço, a gente normaliza não dormir bem, a gente normaliza não fazer atividade física. Eu acho que o hábito do dia a dia mesmo vai fazendo com que isso fique meio imperceptível. Temos assim. hábitos... Fica de lado. Temos hábitos
bem ruins. A gente está tentando mudar isso. Até que essa geração aí, Z que está chegando, está pensando mais nisso. E eu acho que a gente tem representatividade. Então, quando uma mulher como Cláudia Raia aparece na internet, na Angélica, né? Quando uma mulher que tem uma capacidade de comunicação como elas aparece falando sobre isso, dizendo eu estou vivendo, eu senti isso. Isso traz para a mulher que está nessa fase, primeiro, uma possibilidade de ser uma mulher que pode estar bonita, que pode estar ativa, que pode estar tendo uma vida sexual saudável e está vivendo esse momento. Aos 40, 50, 60 anos, por que não? Não tenho dúvida. Eu lembro da minha avó. Minha avó com 50 anos, ela era avó, lógico, mas ela era curvadinha, baixinha, aquele exatamente. vestidinho. Pensa na Hoje dona você Benta olha, do eu sítio vou pra do Pica-Pica academia, eu vejo Pau, aquelas mulheres na hoje, academia, 65 anos, eu falo, que isso? Hoje, a mulher de Exato. 60, 70 é uma mulher completamente ativa no auge da sua capacidade. Então, esse aí era outro assunto que eu ia perguntar pra vocês. A gente no tem auge da sua referência. Só capacidade malhação, produtiva. essas pessoas ficam assim mesmo? Ou como é que Tem funciona? Às todo um vezes, essas conjunto. mulheres vendem um processo, né? É isso que a gente está falando. Se você olha para uma Bruna Lombardi, a gente sabe que Bruna Lombardi cuidou da alimentação a vida toda, fez atividade física a vida toda. Para você ver, ela tem quase 80, eu acho, né? Quase 80 anos. E como é que ela tá? Ela é linda. Linda, Exatamente. né? Então, não é uma construção, sabe? É uma construção. E aqui a gente não está falando só... é a imposição da beleza da mulher. Não, você tem que encontrar a sua beleza em todas as idades, com certeza. Mas É sentir-se o bem. que é mais importante é a sua saúde. É a sensação de que você está bem dentro de você. Seu corpo é sua casa. Você vai morar nele a vida toda. Então, você tem que tratar ela bem. Você vai colocar lixo para dentro? Você vai deixar acabar? É onde você mora. Você vai receber alguém na sua casa, você arruma tudo, você organiza, você... E a sua casa, onde você mora. Aqui, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que vai incomodar um pouquinho vocês, porque pelas pesquisas que a gente fez aqui, tem médico que apoia muito e tem médico que critica muito, né? O princípio da reposição hormonal, pelo que a gente estava vendo, é o quê? É repor o que estava faltando. Massa. Perfeito. Mas tem como fazer aquele plusinho e colocar alguma coisa a mais, a pessoa fica mais forte, mais bonita, com a pele mais bonitinha. E o pessoal começou a chamar de chip. Você pode falar pra gente o que é isso aí? Isso não é assim. Primeira coisa, vamos desmistificar a história, tá? Existe uma coisa chamada reposição hormonal. Reposição é que o nome fala, é repor. Repor é você colocar de volta o que um dia teve e agora está faltando, tá? Por determinadas causas, enfim. Repor é isso. Você colocar uma coisa a mais, ou uma coisa que você não produzia, uma coisa que seu corpo não produzia, você está colocando outra coisa diferente, isso não é reposição, tá? Aqui a gente está falando de outra coisa. De anabolismo, de outro tipo de coisa. Ai, meu Deus, a pessoa agora não sabe nem mexer no negócio, troca. Ai, Jesus. É falta de hábito. Fim de costume, continua. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, não existe... Tem uma amiga, uma professora nossa que fala o chip da beleza é o chip do cartão de crédito. Tá? Não existe chip. Muito menos chip da beleza. Tá? O que existe é uma via. O hormônio é uma substância que o nosso corpo produz e que a gente encontrou um jeito de fazer uma substância com uma molécula igual a que o nosso corpo produz, mas que se é produzida em laboratório não é nossa, certo? Então não é natural. É sintética também. O que é bioidêntico? Só interferindo. É aí que eu estou querendo chegar. Vamos lá. O bioidêntico é o seguinte, é uma molécula que é feita em laboratório igual à molécula que o corpo produz. Então, ele é biologicamente idêntica. Saquei. Tá? É idêntica à que você produz, mas não é natural. Ela foi feita em laboratório. A natural é que você está produzindo agora dentro do seu corpo. Certo? Perfeito. Então, essas substâncias podem ser iguais ou não iguais. Tem umas que são parecidas, que agem no receptor que o nosso corpo... O mesmo receptor que a nossa célula produz para os nossos hormônios que a gente produz, tá? Então, assim, essa substância você pode entregar para a pessoa de várias maneiras. É só o jeito que você entrega e como o seu corpo usa. Então, para as mulheres existem a via comprimido, que é a via oral, existe a via adesivo, existe gel, que passa no corpo, transdérmico, que se chama, existe a via implante e existe a via injetável. Tá? Existem várias vias para você entregar. Você só está entregando essa molécula de alguma maneira. E o que ele chamou de chip é um implante. Implante é só uma via. É só o jeito de entregar.
Nós Não é somos melhor mulheres nem pior. diferentes. Então o nome chip é mais marketing, vamos falar assim. É, Isso. total. Nós somos mulheres diferentes, com vidas diferentes, com hábitos diferentes. Com corpos Não diferentes. é justo que, para que a gente use uma medicação, a gente tenha apenas uma via. Então, é muito inteligente, inclusive, você ter possibilidades de entregar essa medicação para a paciente. Tá? Então, para algumas mulheres vai ser muito interessante fazer a via oral. Para outras, na via oral, Mas isso eu é esqueço. uma dose para todo mundo ou cada paciente tem uma quantidade exclusiva, específica para ela? Completamente individual. Completamente Pelo menos deveria individualizada. ser. E é isso que é tão difícil nessa fase. Você não tem uma receita de bolo. Não é tudo igual para todo mundo. Cada mulher é diferente da outra. Cada pessoa é diferente da outra, na verdade, entendeu? Porque você entrega o que aquela pessoa está precisando ali. Exato. Existe uma lógica? Existe. A gente sabe que a capacidade reprodutiva, ela diminui porque diminui a quantidade de óvulos. Quem são óvulos? Óvulos é o nosso pedacinho que a gente junta com o espermatozoide do homem para fazer um novo ser humano. Então, assim, é a nossa parte genética, nosso 50%. E aquela quantidade de óvulos a gente constrói, a gente fabrica quando a gente é bebê na barriga da nossa mãe. Os nossos óvulos estão lá prontos lá pelas 28 semanas de gestação. Então, assim, aquela quantidade ela vai sendo usada. Já nasce com a total, então? Já nasce, Já nasce com com a aquilo total, ali. não. Já nasce com a metade da total que você produziu na vida embrionária. A perda Quando você nasce, já gigantesca perdeu? Já nesse momento. Já perdeu muito. E aí você vai perdendo até chegar na fase que a gente chama na puberdade, na menarca. A menarca é a primeira menstruação. A menarca está para a menopausa, a mesma coisa. Menarca é uma data, o dia que você menstruou pela primeira vez. Qual foi o dia da sua primeira menstruação? Tem mulher que lembra, sabe até o dia, eu sei, o dia do meu. E qual foi o dia que você menstruou pela última vez? Esse dia é uma data também, menopausa é só uma data. Então, assim, puberdade é aquela fase que os hormônios estão aumentando e climatério é a fase que os hormônios estão caindo. Então, são fases, tá? Quando a gente nasce, tem uma quantidade já X, um pool, se chama de pool, é aquela quantidade, aquele conjunto de óvulos que você formou na barriga da sua mãe. E aí nasce com aquilo. Quando você chega na fase da menarca, já perdeu um montão. Na fase da menarca é aquilo ali. Isso aqui que você vai ter para usar. Aquela quantidade de óvulos para o resto da vida. E a mulher vai ovular em torno de 30, 41 vezes na vida. Uau. Certo? Vezes não, anos, desculpa. Tô doida, né? São 30, 41 anos. Entendi. Uau. Tô aprendendo muito. E olha aqui. Aí, voltando para a questão da via que a gente pode fazer, o uso da medicação, é justo, como a gente tem várias vias anticoncepcionais, por exemplo, que a gente tivesse também várias vias de reposição desse hormônio. Porque tem mulher que se dá somos bem com muito injeção, diferentes, tem mulher que se dá com exatamente. comprimido. Não existe mistério, é simplesmente isso. Quando você está pensando em contracepção, você pode usar por via oral, por via injetável, você pode usar o anel vaginal, você pode usar o DIU. Não tem tanta opção, somos mulheres diferentes. Quando a gente se reporta para essa nova fase, a gente vai ter, e é justo que seja assim, por continuarmos sendo diferentes, que a gente possa oferecer para a nossa paciente a via que melhor ela consegue aceitar. O importante é repor. O importante é que ela use, tá? Então, tem mulheres que vão se dar super bem com a via oral, ok. Tem mulheres que vão mais para a via de gel, é a mais comum, é a mais frequente. E hoje em dia nós temos a via dos implantes. Por que não? E tem algumas coisas que tem uns porém. Por exemplo. Quando vocês falam via de implante, é o quê? Bota um comprimido dentro da gente? Como é que funciona isso daí? Isso, é um tipo de entrega diferente. Mas, assim, tem mulheres que podem certas vias e não podem outras. Exato. Tá? Então, existem opções até, assim, você tem que levar em conta o que pode e o que não pode, além da vontade dela. Porque é uma coisa de hábito também. Tem mulher que detesta passar creme. Que não gosta, não lembra, não tem esse hábito. Tem mulher que não absorve bem. Não é a via dela. Não é a via dela. Tem mulher que gosta do adesivo. Tem mulher que não gosta de aparecer. Que nada apareça, que esteticamente não gosta. Tem mulher que vai esquecer de tomar um remédio. E tem mulher que vai achar mais cômodo o implante. Tem mulher que tem medo de agulha. Não vai querer o implante. Não vai querer. Então, assim, cada uma. Agora, tem certas características que vão impedir o uso de determinada via. Por exemplo, a via oral é uma via que não pode ser usada para paciente que fuma,
para paciente que tem risco maior de trombose. Essa é uma via que não dá para fazer. Comprimido não dá para fazer para todo mundo. Não deve ser a escolhida. Não deve ser a via de escolha. Se é a única que ela pode fazer. É melhor do que nenhuma. Você vai pesar risco-benefício. Risco-benefício. E aí, em acordo com a paciente, explicando a ela tudo o que ela está sentindo e tudo o que essa via pode entregar e o que pode acontecer, a gente decide junto com aquela paciente se ela vai querer fazer. A gente acompanha essa paciente muito de perto, mas não é uma impossibilidade completa, total, para algumas mulheres. Né? Com esse perfil que a Dani falou, né? Fumantes, tabagistas, obesas. Então, assim, a gente precisa sempre explicar à paciente e mostrar para ela as possibilidades de via e aí, com ela, escolher qual é a via que seja melhor em todos os aspectos para ela naquele momento. Tá? Então, você tocou num assunto agora interessante que é em relação à obesidade, né? O hormônio influencia diretamente a obesidade? Tem alguma coisa a ver? Ajuda? Se estiver fora? Não? É um ciclo, né? O hormônio influencia na obesidade e a obesidade influencia no hormônio. É assim. Aí complica. Como é que faz, então? Exatamente. Veja, a gente olha para a paciente obesa de uma forma diferenciada, claro. A gente olha para um paciente obeso e a gente entende que ele traz com ele outras questões médicas, outras questões de saúde que vão implicar no nosso contexto no tratamento dessa paciente. Porque a gente não pode não levar em consideração. A obesidade é uma doença crônica, tem CID, né? E precisa ser tratada. Quando a paciente chega no consultório e ela tem mais esse problema, mais essa doença, a gente não tem como ignorar. A gente precisa oferecer para ela alguma possibilidade de tratamento, até porque iniciar hormônio numa mulher que está inflamada, às vezes hipertensa, diabética, talvez não seja, inclusive, o momento ideal. Tá? A gente precisa, talvez, preparar essa paciente para que ela receba melhor esse hormônio. Por que eu estou dizendo isso a você? Porque quando a gente está diante de uma mulher obesa, a gente imagina uma célula inflamada. E quando a gente está fazendo reposição, Juliana, a gente não está oferecendo o hormônio e jogando esse hormônio no sangue e pensando que ele vai atuar ali. O hormônio ele não atua no sangue, ele atua dentro da célula. E para que essa célula possa receber esse hormônio e aí atuar e trazer a resposta que a gente precisa, essa célula precisa captar bem esse hormônio. Uma célula doente, uma célula inflamada, ela provavelmente ou não receberá esse hormônio ou receberá muito pouco. Então, o que é que acontece quando essa paciente volta? Estou sentindo a mesma coisa, melhorei muito pouco. Não adianta a gente ficar pensando em aumentar a dose. A gente precisa, na verdade... traz mais efeito colateral. Exato. A gente precisa, na verdade, preparar essa célula para receber esse hormônio. Então, fazer um exame e ver um nível hormonal adequado, me diz só que existe ou uma produção adequada ou você está fornecendo uma dose adequada. Perfeito. Mas não me diz, com se aquele exame ali, se aquilo ali está trazendo a resposta que a gente precisa. Eu sofri muito tempo com sobrepeso. Aí, nutricionista, endocrinologista, já passei por vários. Tudo. E como muitas pessoas não tiveram muito um desempenho aceitável, né? E essa grande perda de peso que eu tive... eu lembro que quando eu fui fazer os exames normais, e entre os exames estava lá, hormônio. Eu falei, como assim? Querem saber os hormônios? Para quê saber? Eu quero emagrecer, eu não quero saber como é que tá. E dentre as coisas que eu tive que fazer foi colocar minha testosterona num nível normal, que realmente estava baixo. Mas o que isso influencia diretamente na minha perda de peso? Eu não... Vamos lá. Meu organismo funciona mais rápido? O que é? Gasta mais energia? Gasto mais energia, tá ótimo. O que acontece? É o que a Michelle falou antes. É uma coisa leva a outra, tá? A gente não pode esquecer, a gente tem que lembrar que a obesidade, tá? O excesso de gordura no seu corpo, a gente chama que o tecido gorduroso é um tecido endócrino. O que é isso? Ele produz hormônio, tá? E ele produz umas célulazinhas, umas substânciazinhas que são inflamatórias. É por isso que a Michelle falou que uma paciente obesa é uma paciente inflamada. Mas não é aquela inflamação, está com a garganta inflamada, toma um anti-inflamatório e melhora. É aquela inflamação que está ali, aquele avizinho crônico, que a gente chama de crônica subclínica. Está lá. É um corpo que está sempre em estado de alerta, que vai acontecer alguma coisa, está lidando com alguma coisa que está sobrecarregando há muito tempo. E aí isso vai gerando esse aumento dessas células, tá? E existem algumas características desse tecido adiposo,
que é os tecidos de gordura. Eles são de maneiras diferentes. Tem uns que estão embaixo da pele, que é o que a gente chama de subcutâneo, e tem uns que estão dentro dos nossos órgãos. Quando acaba a nossa capacidade de acumular gordura debaixo da pele, a gente vai acumular gordura dentro dos nossos órgãos. É por isso que você vai escutar de vez em quando, tem gordura no fígado. Mas ela não fica só no fígado, ela vai ficar no coração, ela vai ficar em todos os outros órgãos ali, no meio dos intestinos, e ela vai fabricar substâncias. E essas substâncias inflamam. E essas substâncias atacam determinados órgãos, tá? E entre eles o fígado, e entre eles alguns órgãos que vão produzir substâncias. E lembrar uma coisa, os hormônios, eles são derivados de gordura. Eles são derivados do colesterol, que é uma molécula de gordura. E o nosso sangue é meio líquido. Não sei se você lembra de química, que a gordura não se mistura muito bem com a água. Então, a gente precisa de carrinhos para levar esses... Michele falou que o hormônio não atua no sangue, ele vai atuar dentro da célula. Mas, para chegar lá, tem um carrinho que está levando ele por ali. Para ele se mexer, para ele se misturar nesse sangue até chegar no lugar que ele vai agir. Tá? E essas substâncias, elas podem ajudar ou atrapalhar o que está acontecendo. Então, às vezes, você não tem hormônio suficiente para chegar lá. Às vezes, algumas substâncias vão atuar nas tuas células e lugares produtores de hormônio e vão atrapalhar essa produção e vão diminuir essa produção. Então, o que acontece? Existe um ciclo vicioso. A gordura atrapalha a produção de testosterona, a testosterona baixa, faz você acumular gordura. Então, se você está no processo de emagrecimento, se você não repuser essa sua testosterona, se você não deixar esse hormônio num nível adequado, vai ficar mais difícil você perder peso. E essa gordura, ela é uma danada, né? Que ela mexe no cortisol, mexe na insulina, mexe... Você equilibrar isso tudo. Ele tá sabendo tudo, ele tá... Eu estudei antes de vir para cá, ué. A gordura realmente é o que a gente chama de grande vilão, assim, né? Porque no caso das mulheres, por exemplo, a gente falou aqui da gordura e com relação à testosterona, abaixo da testosterona, na mulher, ela é o nosso... grande produtor de estrogênio depois da menopausa. Quando o nosso ovário ele falha, quando a gente deixa de produzir o nosso maior estrogênio, que é o estradiol, o nosso corpo é muito inteligente. As mulheres elas não podem viver esse estrogênio, então a gente encontra outra forma de produzir esse estrogênio. E essa outra forma de produção de estrogênio é a gordura. Então, por isso que o nosso corpinho deixa de ser um corpinho redondo, assim, né, violão, e passa a ser um corpinho bola, porque essa gordura que vai produzir esse estrogênio, que vai nos ajudar, entre aspas, ela vai ser produzida na gordura visceral, ou seja, nessa gordura do mal que está dentro da nossa barriga. Então, não é na gordura do nosso colote, do nosso bumbum, nada disso. Essa gordura já não é mais tão interessante para a gente. Ela vai ser produzida na gordura da barriga. Isso não é uma exclusividade das mulheres também, não, né? O homem faz reposição. Homem faz isso, mas a mulher tem uma proteção. O nosso ovário produzindo estradiol faz com que a gente não tenha a necessidade de acúmulo de gordura na barriga. Quando a gente para de produzir estradiol, a nossa fonte primária de estrogênio vai ser essa gordura. Então, a gente perde essa proteção que nosso estrogênio, nosso estradiol nos dava e passa a se igualar em risco, inclusive cardiovascular, ao homem. Aliás, já tem estudos que mostram que o risco aumenta para a mulher. Isso. Já que nosso corpo não estava pronto para esse tipo de ação, nesse novo hormônio. Não estava preparado para ter esse acúmulo de gordura que o homem gradativamente vai apresentando. A mulher não. A mulher, de repente, passa a acumular essa gordura. É muito mais do que estética. Muito mais. Né? Estética muito secundária. Quando a gente fala em hormônio, estética na questão da reposição hormonal, a gente não está falando de estética. Por isso que o termo chip da beleza nem entra. Quando um profissional trabalha de forma séria... Nós tivemos agora na televisão o Bolsonaro falando que ele botou chip, não sei o quê, não sei o que foi aquela... Todo mundo falando, quando a gente fala de forma séria sobre hormônio, a gente, inclusive, educa o nosso paciente para não replicar esse tipo de informação. Tá? Pare de chamar implante de chip, porque não é um chip, e pare de dizer que é da beleza, porque pode ser justamente o contrário. Pode ser da feiura. Pode ser justamente o contrário. Então, a gente precisa desmistificar isso também, né? Porque a gente acaba, inclusive, prejudicando. Sabe aquela informação que vai se replicando e vai provocando desserviço? Então, é como se a gente fosse na mídia, a gente conversasse sobre isso, e de repente chega uma pessoa numa mesa de bar, fala sobre isso dessa forma, e aí tudo que é construído, às vezes,
você confia mais em quem? Vamos supor, eu sou um médico que você nunca viu, não sei se você picaria, se você é charlatão, nunca lhe vi. Aí chega um amigo que tem um médico de confiança que disse, isso é chip da beleza, isso não funciona. Tá? Então, é um desserviço. Antigamente era mais fácil, porque você indicava um médico que você conhecia. Hoje em dia, a pessoa entra na internet, olha no Instagram, se for bonitinho, tiver informação, nossa, e clica lá. Como é que a gente faz? Como é que a mulher, vamos botar a mulher, uma mulher 40 a mais, sentindo todos esses problemas que o climatério causa a ela, como é que ela escolhe uma ginecologista? O ideal é que ela tenha uma ginecologista que já acompanhe ela, né? Porque se estabelece uma relação de confiança. Se estabelece você tem uma intimidade com o seu ginecologista, que é super importante na hora de você tomar uma decisão até de repor hormônio. Tá? Porque às vezes a paciente tem uma história familiar que ela acha que não é propícia para o uso do hormônio, mas se ela está com um profissional que ela vê que é um profissional que estuda, que é um profissional que não impõe a ela nada. Então, essa era a questão que eu ia perguntar também. Imagina que hoje em dia a informação está muito fácil de você encontrar na internet. Então a gente pode ler sobre reposição hormonal, como é que funciona isso e aquilo. E a médica dela insiste em que não é para ela. E ela está passando por todos esses problemas, e a médica fala, nem pense nisso, isso faz mal. Eu já escutei de pessoas próximas a mim, falando que se botar isso daí, a mulher vai ficar tão foguenta que vai trair o marido. Eu falei, oi? É desinformação, isso né? Tem cabimento no que ela fala ou não? Absolutamente não. Hoje em dia, olha, eu vou dizer uma coisa a você. Hoje em dia, pelo menos uma pulga atrás da orelha, o paciente fica. Porque como ele escuta várias coisas na internet, ele, poxa, será? Eu vou atrás de uma segunda opinião. Não, então, e o problema é que, imagina, ela está sendo cuidada por aquela pessoa há anos e está vendo as pessoas melhorando, qualidade de vida, aquelas mulheres na academia, 60 e poucos anos, bem e tal. Ela quer aquilo também. A opinião da paciente importa muito, inclusive no momento da gente escolher se vai fazer reposição, porque a primeira contraindicação para não fazer é o não desejo da paciente. Ela não querer. Ela e tem esse direito. Você está dentro de um médico que não está lhe impondo via nenhuma. Ele está te explicando as possibilidades que você tem. Ele te explica quais são as contraindicações, te mostra as possibilidades que você tem, inclusive a de não fazer. Isso. E se não fazer, o que você pode fazer para melhorar, porque não tem como abandonar. Né? Então, ele vai te dar todas essas opções e aí, diante do médico, com todas as informações, você decide com o médico aquilo que é melhor para você. Isso. Porque isso é o mais importante. A vida é da paciente, a vida é da mulher, do homem. A vida é sua, você tem que tomar decisão, você tem que assumir o protagonismo da sua vida. Você não vai deixar a cargo de outra pessoa, por mais que, enfim, essa pessoa seja um médico, que ela acha que é quem sabe mais e tal. Só em risco de vida, né? Mas assim, o que eu tô querendo chegar é que tem que haver uma responsabilidade compartilhada. Isso. Tá? Então, Ela vou fazer uma pergunta para vocês. Tem que dizer o que ela quer, mas assim, no fundo, a gente tem um feeling, a gente tem uma sensação de que está sendo acolhida e está sendo escutada, está sendo ouvida de verdade. Quando aquilo ali não responder o que você está falando, escuta outra pessoa. Ouve outra opinião. Então, é exatamente aí que eu queria tocar. A pergunta que eu ia fazer para vocês é uma pergunta delicada, vocês sintam-se à vontade de responder ou não, mas eu fico me colocando na posição de uma mulher hoje, esclarecida, tem acesso às informações, e ela querendo uma nova opção, uma nova vida, e ela conversando com a médica dela, o que ela pode colocar na mesa para que a médica dela possa ajudar nesse julgamento aí, vou para cá, vou para lá, não faça isso, até para ela poder sentir essa informação, acho que eu vou trocar de médico, ou acho que eu vou ter uma segunda opinião. O que ela pode colocar na mesa para que possa facilitar essa troca dela? Tem uma coisa que é muito importante. Ela sentir que foi respondida, de verdade. Porque tem mulheres que vão ter contraindicação de fazer. Então, quais são as perguntas que ela tem que fazer? Tem mulheres... Eu sou uma mulher para isso? Eu sou candidata a isso, o que é que está acontecendo comigo? Aí a pessoa vai explicar por que que sim e por que não. Tem que haver uma justificativa. E tem que haver uma justificativa plausível. Porque eu já recebi mulheres que diziam, não, a minha médica disse que não, porque minha mãe, porque minha irmã e porque minha prima. Eu não estou falando da sua irmã, da sua mãe, da sua prima, eu estou falando de você. Tá? A gente tem que lembrar que genética, ela não determina. Hoje a gente sabe que existe a grande maioria, a imensa maioria das coisas são respondidas pela epigenética. O que é isso? Você traz uma carga genética,
Mas a maneira que você vive, seus hábitos de vida, elas podem ampliar o que traz a sua genética de ruim ou desligar o que tem de ruim e ampliar o que tem de bom. Você falou de genética agora, os estudos comprovam que 20% da genética é o que fala da sua saúde, 80% depende do que você faz. O que você faz com ela. Uau! Genética não condena ninguém, tá? Então, assim, quando a pessoa tem uma dúvida e vai lá, isso funciona para mim ou isso não funciona para mim, tem que perguntar. Não funciona para todo mundo mesmo, não. Não é todo mundo que vai poder. Mas aí a pessoa tem que saber, é para mim? Eu posso? Eu quero, mas eu posso? Ou eu não quero? O que é que eu posso fazer, já que eu não quero? Existe possibilidade para melhorar o que eu estou sentindo? Se eu não quero fazer? Existe. Agora, você tem que responder uma pergunta. Por quê? Tá? Por quê? Porque até para você dizer que sim ou que não, tem que ter uma justificativa. Entende? Porque justificativa para fazer, temos várias. Temos várias. Porque quando você pensa assim, teu corpo funcionava daquela maneira com aquela quantidade X de hormônios ali dentro, sendo fabricados. E por um determinismo, aí sim, por um determinismo até genético, ou até de hábito de vida também, que a gente tem que lembrar que mesmo com a quantidade de óvulos que a gente produz, a gente pode melhorar a qualidade deles, dependendo do seu hábito de vida. E aí você pode ter ovulações de melhor qualidade até o final. Porque muitas vezes os sintomas que a gente vai sentindo assim no final, nessa fase do climatério 40 para cima, é porque você já está fazendo óvulos de não tão boa qualidade. Isso, a tua vida, os teus hábitos de vida é que vão dizer, tá? Não só a tua genética, não só a quantidade de óvulos que você determinou lá atrás que você ia ter, tá? Então, assim, você consegue mexer nisso aí com o hábito de vida. Dá para melhorar isso depois dos 40? Dá para melhorar. Dá para melhorar sempre. Dá para melhorar sempre. É uma construção. Ah, mas eu já tenho 50, 60, estou ruim até aqui, então agora eu vou ficar sentada, não vou fazer mais nada. Não. A gente está cansado de ver por aí mulheres que começam a atividade física aos 50, aos 55, aos 60, e estão bem melhores do que estariam se não tivessem feito. Tá, mas eu posso equivaler isso daí? Reposição hormonal ajuda a emagrecer. É uma afirmação que eu posso usar ou não? Ou ela ajuda nesse contexto? Ela ajuda exatamente nisso, num contexto, tá? Hormônio não é pílula de emagrecimento. Isso tem que ficar claro. Muito pelo contrário. Às vezes você dá hormônio e a pessoa engorda. Mas é aquilo que Michele falou, é o terreno que você entrega. Você está entregando uma substância. O jeito que o seu corpo vai usar é o jeito que ele dá conta de usar. Mas ele dá conta de usar... É uma coisa muito importante. Alinhar a expectativa àquilo que a gente consegue entregar Exato. Na medicação. Exato. Porque às vezes a paciente, ela chega... É aquela assim, a paciente, ela quer ser tratada, mas ela não quer se tratar. E muitas vezes eu pergunto, você está pronta para tirar da tua vida os hábitos adoecedores que você tem? Primeira coisa, porque isso não é responsabilidade minha, é sua, tá? O nosso papel como ginecologista nesse processo todo é dizer as possibilidades de tratamento que ela tem, fazer todas as orientações e os encaminhamentos necessários ao nutricionista, ao educador físico, enfim, ao que ela precisar naquele momento. E, a partir daí, a gente entrega 50% e 50% o paciente faz, vamos dizer assim. E a gente precisa alinhar muito bem essa expectativa que o paciente tem, porque ela quer ser tratada. Ela quer chegar, a famosa pílula dourada, né? Ela quer chegar, tomar aquele remédio e aí tudo que ela está sentindo, tudo vai acabar. Eu gosto muito quando a paciente chega com muitas queixas, separar. Tá bom, tem todas essas queixas. O que é que já tinha antes? Vamos dar um exemplo. Qualidade de sono. Ela chega e diz, não estou dormindo. E quando você passou a não dormir bem? Ah, doutora, eu tive um sono ruim a vida toda. Tá pior, mas eu tive a vida toda. Pronto. Então, ok. Mas era uma coisa que você trazia de antes. Tá? Porque a gente também não pode jogar nas costas do climatério da menopausa todos esses sintomas. Às vezes o paciente já tem de antes. A libido, por exemplo. Porque a libido é uma coisa que pode acontecer em qualquer fase da vida. A menina novinha de 20 anos pode ter alteração da libido. Por outros motivos que a mulher de 50 anos vai ter. Mas aos 50 anos, ela quer chegar e tomar a pílula dela de testosterona, passar o gelzinho, qualquer coisa, e ela quer resolver. Só que o que já existia antes precisa ser trabalhado. Não foi resolvido.
Não está resolvido. Então, assim, a gente alinha muito isso aí, tá? A gente sabe que hoje em dia a gente tem muita coisa para fazer por essa paciente 50 a mais. Mas a gente precisa dizer para ela que o que ela trazia de antes precisa ser resolvido. A obesidade, a hipertensão. Quantas mulheres chegam, e a maioria chega no consultório polifarmácia? Ah, doutora, porque eu já tomo remédio para minha pré-diabetes, eu tomo remédio para minha hipertensão, eu tomo remédio para ansiedade, tomo remédio para dormir, tomo remédio para acordar, eu tomo remédio para tudo. Tá? Há quanto tempo eu amo? Uns 5 anos. Com 30. Tá? Entendi. Então, assim, outra coisa que é importante que Dani falou aqui. Às vezes, tem a paciente que não pode, tem doenças, por exemplo, câncer de mama próprio, câncer de endométrio, são contraindicações à reposição hormonal. Mas, às vezes, ela chega, por exemplo, com uma patologia que é uma contraindicação daquele momento. Vamos avaliar isso. Uma paciente está com hipertensão, tomando 3, 4 medicações, que o cardiologista fala que ela não pode. Talvez ela não possa agora. Entendi. Mas se a gente trabalhar o emagrecimento dela, se a gente mudar o hábito de vida dela, e ela, muitas vezes, começar a diminuir essa medicação, às vezes até suspender a medicação, ela se torna apta a uma reposição hormonal de qualidade. Tá? Então, às vezes a paciente chega com outros médicos que acompanham ela, até contraindicando aquilo ali. A gente acolhe a queixa, faz outras coisas. Por exemplo, é uma queixa de diminuição de lubrificação vaginal. Vamos fazer o laser vaginal? É uma possibilidade de tratamento que não é hormonal. Pode ser feito hoje em dia. Exatamente, a gente dá outras coisas. Essa paciente ela vai mudando o hábito de vida, se é isso que ela quer, se é isso que ela deseja. Ela, doutora, eu quero fazer minha reposição hormonal. E a gente vai trabalhando essa mulher para que ela atinja um objetivo que consiga receber esse tratamento. Tá? Então, assim, quando a paciente chega, às vezes ela não está pronta. Tá? E a gente vai trabalhando isso. Estou aprendendo muito. Você está aprendendo alguma coisa aí? Estou aprendendo muito hoje, hein? E outra coisa que é importante, às vezes a paciente traz sintomas que são importantes, porque todos os sintomas eles são importantes, mas nem são os que a gente se preocupa mais. Então, por exemplo, se essa paciente gordinha que não está apta a fazer reposição hormonal naquele momento me chega com calor, ela me traz o calor, mas eu estou preocupada com a saúde cardiovascular dela, com a saúde óssea dela, com a saúde cerebral dela, tá? Coisas que ela não está percebendo aí, mas eu preciso me antecipar. Só que nesse momento, o ato de eu me antecipar é dizer, tudo bem, agora o que está te incomodando é o fogacho. Isso é importante, porque quando a paciente tem fogacho, ela vai no consultório, né? E aí, eu vou te dizer, minha preocupação não é teu calor, né? Não é teu calor, não é isso. Mas o calor sinaliza uma alteração. Sinaliza. Cardiovascular e cerebral. Aí a gente, nesse momento, como é que a gente antecipa todas essas questões? A gente explica para ela o principal que a menopausa vai te fazer de ruim é isso. Aí a gente explica para o paciente. Então, quando você tem a informação, é como a gente estava conversando no início aqui, quando você vê, você não consegue mais fingir que você não sabe. Você recebeu aquela informação. Isso provoca, é um ato provocativo para aquela paciente também queira a mudança. Entendi. Né? Então, tem muita coisa para a gente fazer em consultório de ginecologia, pensando nessa mulher. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas eu quero honestidade. Vou até botar meu telefone aqui em cima. Eu quero honestidade das duas, ok? Eu sou uma pessoa que não tenho essa disposição para chegar na forma saudável, salutar que eu tenho que estar. Existe algum jeito de vocês fazerem isso comigo, mesmo que eu não tenha essa disposição? Olha, eu não vou comer isso aí que vocês estão me pedindo. Eu não tenho como comer a cada 3 horas. Que é muito comum. O meu trabalho não dá, eu não consigo. Não sei. Tem dia que eu almoço meio-dia, tem dia que 3 horas da tarde. Então, não me peça isso. Não me peça para fazer 3 horas de academia por dia. Tem dia que eu malho 10 horas da noite, tem dia que eu malho de manhã cedo. Então, existe algum jeito de vocês ajudarem um paciente, tipo assim, tem como você fazer quase por mim? Existe. Mas, assim, a quantidade de resultado é proporcional à quantidade de esforço, de engajamento, tá? Mais ou menos. Hoje a gente sabe que existe um arsenal, a gente consegue emagrecer a pessoa? Consegue. Não, as canetinhas mágicas estão bombando. É canetinha pra tudo. E essas canetinhas, funciona Mas isso? Olha é bom, é ruim? Funciona com acompanhamento, tá? Vamos lá. Ainda bem... Então, detalhe aqui, Ainda né? bem que vai existir retenção de receita a partir de 23 de junho. Tá? Isso é uma luta que ainda bem que funciona, porque hoje eu nem te contei, banalização. Eu estava na farmácia, fui buscar uma medicação, nem lembro mais o que eu fui fazer, gosto da farmácia, né? Eu fui lá buscar uma coisa, estava no balcão conversando, perguntando uma coisa para a balconista da farmácia do meu lado, chegou um homem que perguntou para outra balconista de farmácia:
olha aqui, eu tô precisando emagrecer 8 quilos. Aquela canetinha chegou? Chegou? Um jaro chegou? Aí a balconista falou, chegou, é no mínimo 8 quilos com essa aqui. Toma, leva aí. Eu, oi? E pode? Ele levou. Mas não é um medicamento? É. E? Deveria ser com retenção de receita. Porque a pessoa não sabe o que está colocando para dentro. Mas e se eu tomar ela não sabe o que mais está dose tomando. do que devia? O que isso pode acontecer? Exato. Você vai passar mal. Eu conheço. E é liberado. Olha aqui. Eu Vai ter recebi retenção, uma mulher né? no consultório que me falou que usou a caneta e que ficou internada. Ficou internada no hospital. Porque passou mal. Ela teve uma hipoglicemia e ficou internada no hospital. Porque ela usou uma dose muito maior do que ela deveria ter usado. Porque as pessoas hoje, elas querem rapidez, elas querem tudo para ontem. Eu fui gordinha a vida toda, então eu engordei, mas eu tenho uma festa para ir semana que vem, eu tenho uma viagem, um biquíni para colocar, uma roupa não sei aonde, então eu tenho 15 dias para perder 30 quilos, então eu quero essa caneta que vai funcionar. Mas eu não quero devagar, eu quero agora. Gira tudo e toma. O paciente está preocupado com qualidade de vida, saúde, ele deveria estar preocupado em ser acompanhado. Exato. Né? Porque, veja, até quando você usa na dose correta, porque a informação está aí, como você diz, né? A gente entra na internet e a gente encontra tudo. Até mesmo quando você usa na dose correta, existem coisas que vão embora junto. Por exemplo, você não perde peso só porque você perde gordura. Você perde músculo. E quando a gente está falando de uma paciente mais velha, quando a gente está falando de uma paciente 40 a mais, né? Até do homem, perder músculo nessa fase da vida é um absurdo. Não é interessante para essa pessoa. Né, vai trazer para ela outros problemas. Outra coisa que a gente já vem observando e que os estudos já estão mostrando é que quando você para, existe o reganho de peso, existe um reganho de peso esperado e existe o reganho de peso que a pessoa vai voltar a engordar porque ela não está sendo acompanhada. Mas mesmo quando você é acompanhada e você para a medicação, existe um reganho de peso. Só que não existe um reganho de músculo. O reganho de peso é de gordura. Entendi. Então, imagine você ter um músculo ruim, você perde peso. Aí você volta a engordar, depois de um tratamento... É quantidade menor do que devia. Pouco músculo. Pouco músculo. E você ganha peso em cima de um músculo que está pior. Que a quantidade então, é menor. Então, a quantidade de fratura óssea que a gente Então, assim, que já você vem tem sendo um determinado peso grande. ali, certo? Aí você usou alguma medicação. A gente já tem um problema de perdendo massa magra. Isso. Só de envelhecer já perde. Isso. Você perdeu gordura e músculo, tá? E aí aquele músculo sustenta seu corpo, certo? Você tem um esqueleto de osso e com músculo colado nele para sustentar seu corpo em pé, contra a gravidade, tá? Isso é um peso que você sustenta. Aí você perde gordura, perde um pouquinho daquela massa muscular. E aí quando você ganha de volta, você ganha só gordura, para aquela massa muscular menor sustentar aquele peso maior. Então, você vai fraturar mais seu osso. Caramba. Você vai piorar a sua saúde como um todo. O músculo também é um órgão endócrino. Além da gordura, o músculo mas o músculo faz a parte boa do seu metabolismo. Ajuda a aumentar o seu metabolismo e a gastar aquela energia. Tá, se eu tivesse que fazer um acompanhamento, então, o que seria o ideal? Bota para todos os lados. Psicológico, exercício... Exatamente parte tudo. hormonal. Exatamente o tratamento tudo. da obesidade, Mas esse acompanhamento é complicado de fazer, muito É acompanhamento. multidisciplinar. Não tem como você tratar adequadamente um obeso, principalmente um grande obeso, se você não contar com uma equipe. Tá, mas então vamos lá. Me ajuda. Esse assunto é interessante. Na verdade, assim, você tem que ter um acompanhamento médico, você vai fazer medicação, tem que desmistificar essa história de que o obeso consegue perder peso com dieta e atividade física porque é uma questão de safadeza. Ele está assim porque ele não tem força de vontade, é preguiçoso. Isso não existe. Obesidade é uma doença. E como doença, ela precisa de acompanhamento médico. Tá? Você tem que tratar. Okay. Então, você tem que fazer... Muitas vezes você vai entrar com medicação? Vai. E acabar com esse... não vai fazer, é só dieta e atividade física. 10% resolve. Não, porque eu já vi uma série de reportagens 90% que essas canetinhas não. aí estão acabando... Não existe mais bariátrica nos Estados Unidos, que agora... O uso da caneta, então, ele pode ser bem feito, pode ser bem usado? Ele pode ser bem usado, sim. É mais uma arma no arsenal, vamos dizer assim, certo? Okay. Você tem mais uma estrutura para usar, alguma coisa para usar. Então, você vai fazer o acompanhamento, vai usar a medicação? Claro que vai. Não tem problema você usar a medicação. E aí, você faz esse acompanhamento médico. Você emagrece com a medicação? Emagrece.
Só que se você não fizer atividade física, se você não se alimentar bem, que qualidade vai ser essa de emagrecimento? E se você não entender os motivos que levaram você a engordar? Não, então, porque na minha cabeça é o seguinte, é melhor você emagrecer de qualquer jeito do que continuar gordinho. Não é bem Depende, assim, presta então. atenção, depende. Se a obesidade é o grande fator de risco para todas as doenças neurodegenerativas e cardiovasculares, todas as doenças crônicas pioram com a obesidade. Todos os cânceres, tudo, a obesidade é fator de risco, tá? Para todas. Então, obesidade não é brincadeira. A gente não está falando aqui de gordofobia, tá? Para com isso. Não existe gordinho saudável, certo? Então, assim, uma hora ou outra essa bomba vai explodir. E esse caminho é o que você tem que fazer de volta para isso não acontecer, certo? Então, assim, temos que tratar. Quando você emagrece, você ganha saúde, sem dúvida, certo? Só que se você não sustentar, não tiver emagrecimento saudável, você fatalmente vai reganhar. E o efeito sanfona faz mais mal do que você continuar gordinho por um tempo. Se você, principalmente, se o peso que você, o seu maior peso for muito longe do seu menor peso, essa variação for muito grande, isso faz muito mal para a saúde. Caramba. Entendeu? Então, assim, você precisa emagrecer, sim. Você ganha saúde, ganha muita saúde. Você ganha anos de vida. É muito... essa doutora é gordofóbica. Não é isso. A gente está falando em vida, em qualidade de vida, de saúde de verdade. Eu não estou falando de estética. Estética é pura consequência. Na verdade, lá nós entramos no seu Instagram, lá você toca nesse assunto. Está escrito longevidade. Isso aí. É mais importante. Não adianta você viver muito sem qualidade de vida. Exatamente. A ideia é você ter autonomia. Você quer ser o velhinho em cima da cama? Ou você quer ser o velhinho que brinca com o seu neto? Ai. Né? Você quer aproveitar a sua vida até quando? E de que forma? Em cima da cama, numa cama de UTI, num respirador, com uma bengala, com um andador, com a ajuda de alguém limpando sua bunda? Ou você quer ter autonomia para fazer o que você quiser, levantar e sentar da cadeira? Fazer todas as suas atividades? Não, acho que essa resposta é unânime, né? Como tudo na vida, são escolhas. Né? A gente fala da questão psicológica, emocional, porque às vezes a pessoa tem essa consciência, né? Ela está diante, está naquela encruzilhada. Muitas vezes, quando a mulher chega nesse momento da vida dela, está na encruzilhada. Eu digo, agora você não tem mais tempo de barganha. Você não pode dizer que você vai começar o exercício daqui a um mês, na segunda-feira. Você não tem mais isso. Não tem tempo. E toda essa ansiedade que ela traz, que ela deposita na comida, isso aumenta, porque a gente está dando para ela, esse é o momento. Talvez até o último momento que você tem para reorganizar a tua vida. Então muitas a questão vezes emocional também piora muito, tá? Muitas vezes a gente dá para fazer um acordo, tipo assim, tudo bem, agora você não começa, vamos emagrecer um pouco. Não começa a atividade física e a dieta. Isso. Perfeito. Você tá muito pesado? A gente emagrece a pessoa. Tá, vai emagrecendo, vai começando essa história. E agora, vamos comigo? Não, porque eu acho que a mente anda junto. Sim. Então, Total, quando você isso começa dá um e vai efeito melhorando, motivador. Não a tem cabeça como melhora. você separar. A gente precisa olhar para essa pessoa e entender que ela é um corpo completo. Não tem mais como o ginecologista olhar para uma mulher e enxergar 2 mamas, 2 ovários e um útero. Se a gente só focar nisso aí, a gente vai fazer muito pouco pela nossa paciente. Muito pouco. Tá? Então, se a gente enxerga o paciente como um todo, a parte emocional ela não se desvincula. Vai junto. Vai junto. E a gente precisa se preocupar. Não é à toa que, às vezes, a consulta é uma consulta básica, né? Uma consulta de rotina e dura 1 hora. Tem uma frase que você fala que o progresso é mais importante, como é que é? Que resultado. Do que o resultado. Isso. Oh, e aí, assim, cada quilo tem que ser comemorado. Né? Cada sintoma que você deixar de ter tem que ser comemorado. Eu cheguei com 10 sintomas, eu tenho 3. Vamos comemorar isso. Mas vamos chegar lá. O objetivo é sempre você chegar no melhor que você pode ser. Legal. No melhor que você pode alcançar. Mas todo sucesso ele precisa ser comemorado. Então, se o paciente está fazendo uma dieta de emagrecimento, se ele chegar a 2 quilos a mais com uma semana, ou 2 quilos a menos com uma semana lá no consultório, nós vamos comemorar. Ele provavelmente ia querer ter emagrecido 10. Mas 2 já não é como estávamos, né? Com certeza não. Então, a gente precisa... E a gente precisa valorizar isso. Porque esse paciente é um paciente muito ansioso. Ele quer respostas rápidas. E se a gente for comemorando com ele esses poucos progressos, eu digo, 2 quilos por mês são 24 quilos por ano. É fantástico. Tá? Então, veja, se você mantiver... Vocês têm um papel pode ser mais psicológico. Pode ser mais. Muito grande. Lógico, mas se você conseguir emagrecer 20 quilos em um ano, é você sair de 100 para 80.
Tá? Então, é muita coisa. A pessoa não se sentir sozinha nessa caminhada é importante demais. Vocês têm consciência de como vocês são importantes nessa hora? Assim, a gente... É a vida da pessoa. A gente vem trabalhando e estudando muito para a gente poder contemplar todas essas questões. Conseguir. Porque aí a paciente vai entendendo que ela pode ir trazendo outras coisas. Então, a gente já tem que pensar na osteoporose dela, a gente já tem que pensar na sarcopenia, né? Que é esse músculo frágil. Esse aí é outro assunto que eu ia entrar agora. Isso vai abrindo outros leques, né? De tratamento. A mudança do ser humano ela é muito mais rápida, muito mais exigente pelo medo do que pelo amor. Então, quando você fala, você tem que se sentir mais assim, você tem que se sentir melhor, você tem que... Aí, quando você fala assim, a osteoporose está te pegando. Quando vem a dor, aí rapidinho a pessoa tenta mudar. Isso é engraçado, porque isso pode sair pela culatra, sabe? Quando a gente chega com o paciente e diz, mas tudo bem, não quer tratar, né? Mas o teu osso vai quebrar, a osteoporose vai chegar. Essa aí dor tem que ser falada. a paciente levanta e diz, nunca mais volto para essa médica. Nunca mais eu volto para essa médica. Isso funciona para algumas pessoas e para outras não. Para outras não. A gente tem uma paciente no consultório, né, que ela disse... Gente, mas vocês são obrigados a falar a verdade. Não. Isso aí é uma verdade. Mas a forma como você fala paciente, muda. Às vezes jeito que a pessoa tem paciente que recebe isso muito bem e diz, não, doutora, de jeito nenhum, o que é que eu posso fazer para melhorar isso agora? É isso. A outra paciente vai ficar assim, eu vou morrer. Entendeu? Então, assim, a gente também precisa, porque isso que é importante na consulta. Quando você escuta muito o paciente, você começa a saber como é que você responde a ele. Você começa a entender que ela vai responder. Como é que você consegue acessar o seu objetivo é que a pessoa melhore. É que ela faça o melhor para ela. Perfeito. Mas para ela chegar lá, a gente costuma falar que medicina é uma atividade meio. Na verdade, você tem que mostrar o meio, mostrar o caminho. Mostrar o caminho. É por aqui. Vamos aqui comigo? E o jeito de você fazer a pessoa ir por aquilo, ou por aquele lugar, ou por aquele outro lugar, é mostrando para ela as opções que ela tem aqui e aqui. Você tem que decidir com a maior quantidade de informação que você tiver. E essa informação pode chegar de um jeito ou de outro. Fazer a pessoa ir por aqui, ou por ali. Aqui, vocês topam fazer outro podcast, porque o nosso horário está vencendo, mas o assunto traz muita coisa para você conversar. A gente fica falando, né? Porque o que a gente gosta de conversar... Mas é interessante demais isso. Todo mundo quer saber. Todo mundo quer viver melhor. Ai, Jesus. Vamos fazer de novo, então. Podemos? Com certeza. Então, eu queria... Obrigado, doutora Daniela. Obrigado, Obrigada, doutora Michele. Obrigada, Gelena. E na próxima? Até a próxima, né? É isso. Até.